Então, estamos aguardando. Perfeito. Mauro, o senhor chegou a conversar com o presidente Kleber Cabral? Ele demonstrou algum tipo de receio ao senhor? E, além disso, né, quais foram as orientações também que ele repassou para o senhor, que ocupa também uma função estratégica na Unafisco? Veja, é claro que há toda uma preparação para afinal, nós estamos tratando com a mais alta corte do país, né? Que isso é importante para o Estado Democrático de Direito. Então, e com um órgão também importante, que é a Polícia Federal. Então, a gente trata com responsabilidade e se prepara para isso. Então, o Kleber está se preparando, esteve se preparando depois que recebeu a intimação para responder isso, né? Então, como a gente espera do STF somente as melhores decisões, né? E por isso a nossa crítica em relação à desproporcionalidade das medidas cautelares adotadas, né? Então, o nosso foco é esse. Na medida em que as medidas cautelares são desproporcionais, isso é ruim para o próprio STF, porque a sociedade espera do STF as decisões jurídicas mais bem refletidas, né, razoáveis. A aplicação do direito, ela exige bastante bom senso e razoabilidade, né? E é claro que da mais alta corte do país se espera exatamente isso. Então, quando se observando as medidas cautelares, que algumas medidas num juízo de razoabilidade não estavam adequadas, né? Nós não vimos sentido, por exemplo, no servidor público concursado com 20 anos de Receita Federal, já havia colaborado. Algumas medidas se revelaram excessivas, como, por exemplo, recolhimento do passaporte, né? Que iria fazer esse servidor, né? Por conta de um acesso imotivado, e não como vazamento. Ficou demonstrado que o suposto vazamento não tinha nada a ver com o caso dele. Como é que esse servidor, então, por causa de um acesso imotivado, ia, então, deixar o país, né? Então, nitidamente desproporcional. Quando o auditor já colaborado, já havia esclarecido, né? E que medida cautelar, que talvez fosse necessária, de fato, isso eu entendo, porque tem que se fazer apuração, mas bastava apreender o notebook de trabalho dele, que todo o contato dele com o órgão ficaria afastado, não precisaria restringir a liberdade de ir e vir, porque o que isso ia adiantar para as investigações, na verdade? Talvez a quebra de sigilo telemático, a Polícia Federal ficar acompanhando para ver se supostamente ele estava fazendo algum vazamento, se ele está continuando, né? Então, isso sim era uma medida cautelar adequada para o interesse das investigações, né? Então, para quem estava colaborando, amanhecer 6 horas da manhã com a Polícia Federal na sua porta e terminar o dia com a Polícia Eletrônica, então são medidas que a gente achou desproporcionais. E a gente não espera isso do STF. O STF é a mais alta corte do país. Lá nós temos os melhores juristas, tanto como ministros, como assessores. Então, esse sopesamento, essa boa aplicação do direito, é o que a gente espera do STF. Então, a crítica se dá nesse sentido, né, da boa aplicação do direito. Então, tenho certeza que, melhor avaliando, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, deva retirar, né, as medidas que são excessivas, permanecer com aquelas que são adequadas. Então, esse juízo de adequação, utilidade, necessidade, é aquilo que concede juridicidade a esse tipo de medida que a lei concede essa possibilidade das medidas cautelares. Mas elas precisam ser muito bem ponderadas para o caso. E a nossa crítica se dá nisso, que senão você cria uma animosidade ruim, um temor, né? Não é isso. Eu acho que o brasileiro, a sociedade brasileira, não tem que temer o STF, tem que respeitar o STF como guardião do Estado Democrático de Direito.
Esse é o nosso posicionamento. Perfeito. Mauro Silva, então, vice-presidente da Unafisco, colocando aqui os seus argumentos